E a terceira situação em que impede que uma dação em pagamento de bem imóvel possa extinguir o crédito tributário é que, nos termos do artigo 146 da nossa Constituição Federal, temos que todas as matérias relacionadas a crédito tributário devem ser tratadas por meio de lei complementar. Então, não pode uma simples lei do Estado ou município determinar que a dação em pagamento de um bem imóvel vai extinguir o crédito tributário, porque eu tenho essa previsão na Constituição, no artigo 146, inciso 3, que diz: para tratar sobre créditos tributários, precisa de uma lei complementar em âmbito federal, e que no caso é o CTN. E pode até observar que não consta mais o inciso 11 desse artigo 156 do CTN, foi incluído por meio de uma lei complementar, a Lei Complementar 104 de 2001, e atendeu, portanto, à previsão constitucional. Nós tivemos já uma situação em que determinado município concedeu, por lei, é claro, uma dação em pagamento de bem imóvel para extinguir o crédito tributário. E foi levada para análise do Supremo Tribunal Federal, até porque a justificativa era: quem pode o mais, pode o menos. Como? Quem pode perdoar, porque vimos que é possível ser feita a remissão, pode também o menos falar que a dação em pagamento de bem imóvel pode extinguir o crédito tributário. Foi essa a premissa utilizada. No entanto, a decisão final desse julgado no Supremo Tribunal Federal considerou que realmente não era possível a extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de bem imóvel, uma vez que poderia ferir toda aquela situação de processo de licitação. Então, foi essa a conclusão, em que pese os meus argumentos entenderem que realmente, definitivamente, não poderia a dação em pagamento de bem imóvel extinguir o crédito tributário, por questão do artigo 146, que determina que tem que ser por meio de lei complementar, em âmbito federal, e não pode, então, o município, por simples lei, dizer o que vai extinguir o crédito tributário. Em segundo lugar, porque o artigo 156 do CTN traz que é a dação em pagamento de bem imóvel que vai extinguir o crédito tributário, e não a dação em pagamento de bem imóvel. E também em razão do 141, inciso 1 do CTN, que diz: as hipóteses de extinção, exclusão e suspensão da exigibilidade do crédito tributário são hipóteses previstas taxativamente em nosso CTN, de modo que aqui o que não estiver não pode extinguir ou suspender ou excluir o crédito tributário. Então, seriam essas as justificativas. E o segundo ponto, que é importante ressaltarmos, quanto a essa última hipótese que extingue o crédito tributário, é que, veja, além de ser dação em pagamento de bem imóvel, tem que ser na forma e condições estabelecidas em lei. Então, não basta também simplesmente o contribuinte chegar com um bem imóvel e falar: vim quitar esse crédito tributário, essa dívida tributária. Tem que existir uma previsão legal. Hoje, nós temos a Lei 10.259 de 2016, que veio regulamentando esse dispositivo em seu artigo 4º. Acompanhe comigo a redação. Então, Lei 10.259 de 2016, que diz: artigo 4º, o crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto. Então, pode ser extinto nos termos do inciso 11 do artigo 156, mediante da ação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma dessa lei, desde que atendidas as seguintes condições. Vamos lá. A dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos de ato do Ministério da Fazenda, e a dação abrange a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar, com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.
Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica aos créditos tributários referentes ao regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte simples nacional. Parágrafo 2º. Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou o corresponsável arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Parágrafo 3º. A União observará a destinação específica dos créditos extintos por dação em pagamento nos termos de ato do Ministério da Fazenda. Então, veja como eu preciso de uma previsão legal para parar aqui essa última hipótese com relação à extinção do crédito tributário, se dá por dação em pagamento de bem imóvel. E só para encerrarmos essa parte, ainda vale ressaltar que nós tivemos uma situação já julgada pelo STJ, em que ocorreu uma extinção de crédito tributário, sem, contudo, existir a previsão no artigo 156 do CTN. Referia-se à questão da confusão. Não sabia mais quem era credor, quem era devedor, e entendeu-se, então, portanto, extinto o crédito tributário. Tratava-se de um imóvel em que havia dívidas de IPTU referente a esse imóvel e, posteriormente, o próprio município ficou com esse imóvel, fez uma desapropriação do imóvel. E então o município era credor dele mesmo, era credor e devedor dele mesmo. Credor e devedor por quê? Porque eu tinha uma dívida de IPTU e o bem foi, na verdade, desapropriado para ficar para o município. Então, o município é um adquirente de um imóvel com dívida de IPTU. E nós já estudamos, em razão da responsabilidade tributária, artigo 130 do CTN, que aquele que adquire um bem imóvel sem uma prova de quitação, ele é responsável por pagar aquela dívida de IPTU. E foi o que aconteceu. Só que o município era credor e devedor dele mesmo. Então, houve ali uma confusão e o STJ, naquela ocasião, entendeu extinto o crédito tributário. Mas foi uma decisão única e, como eu disse a vocês, o que vale hoje é o artigo 141, que diz que as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão são essas previstas taxativamente pelo nosso CTN. Certo? E agora, vamos então estudar sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Nós já vimos sobre as hipóteses de suspensão, extinção, e agora, para encerrarmos essa situação, essa matéria, digamos assim, vamos falar sobre exclusão do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário é que impede que o crédito seja constituído. Então, é anterior ao lançamento. Se eu visualizo lá toda a minha sequência, que eu tenho lá a Constituição, que outorga poderes para os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem tributos, vão criar, via de regra, por lei ordinária. Existem 4, no entanto, que só podem ser criados por lei complementar, só para não perder o costume: a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o IGF, o imposto residual, só por meio de lei complementar. E sabemos também que a medida provisória poderá criar e majorar tributo. A lei vai ter que descrever sobre o fato gerador, que, uma vez ocorrido no mundo fenomênico, nasce imediatamente, infalivelmente, a obrigação tributária. Quando nasce a obrigação tributária, aparecem os sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que tem o direito de cobrar o crédito, de cobrar o tributo, já estava dando a resposta. Sujeito passivo, aquele que tem o dever de pagar o tributo. Logo, se o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo e o sujeito passivo tem o dever de pagar o tributo, então eu digo que o sujeito ativo tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. E esse crédito tributário será constituído por meio do lançamento tributário. Pois bem, quando eu falo de hipótese de exclusão do crédito tributário, a hipótese de exclusão, ela exclui o lançamento, ela exclui a constituição do crédito tributário. Então, ela é anterior, ela não permite que o crédito seja
constituído. E são duas hipóteses de exclusão do crédito tributário. Estão no artigo 175 do CTN. São elas: a isenção e a anistia. Vamos falar primeiramente sobre a isenção tributária, que nós já até comentamos em outras oportunidades. Temos que hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que a isenção corresponde a uma dispensa legal do dever de pagar o tributo. Eu digo que eu tenho uma isenção quando uma lei diz que eu não preciso pagar o tributo. Pois bem, assim, temos então a previsão sobre a isenção tributária nos artigos 176 a 179 do nosso CTN. Acompanhe, por gentileza. Artigo 176 diz: a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Perfeito. Que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Porque eu posso ter isenções por prazos indeterminados, mas eu também posso ter isenções por prazo determinado. Durante 10 anos você vai ficar sem pagar o tributo. Pois bem, é isso que diz aqui o artigo 176 do CTN. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Então, não há problema algum que eu tenha isenção em determinada região do país apenas. Parágrafo único no artigo 176 do CTN. O artigo 177, ele tem caído com uma certa frequência em provas de concurso, que diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Vamos lá. Inciso 1. As taxas e as contribuições de melhoria. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Bom, por que via de regra as isenções não são extensivas às taxas, às contribuições de melhoria e nem aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão? Primeiro vou até falar sobre o inciso 2, que para mim parece-me um tanto quanto óbvio. É claro que se eu tenho uma lei hoje que diz, ó, não vai pagar esse tributo. Se amanhã vier um novo tributo, uma nova hipótese de incidência, é claro que essa lei que concedeu a isenção hoje não vai ser aplicada para os tributos que venham a ser instituídos posteriormente. É isso que está dizendo o artigo 177, inciso 2. Não é extensivo aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Isso, como eu disse, é já óbvio. Agora, o porquê de não ser extensiva a isenção para as taxas e contribuições de melhoria? No começo do nosso curso, nós comentamos que tanto as taxas como as contribuições de melhoria são tributos denominados de vinculados. De modo que, no momento que o contribuinte faz o pagamento, ele sabe exatamente qual será a contraprestação estatal. Diferentemente dos impostos que são tributos não vinculados. No momento que eu pago um imposto, por ser não vinculado, eu não sei qual será a contraprestação estatal. Eu sei que haverá uma contraprestação estatal, mas eu não sei dizer qual é a contraprestação estatal. Então, quando eu pago o IPTU, eu não sei qual é a contraprestação estatal. O dinheiro da arrecadação do IPTU pode ser utilizado para suprir qualquer despesa pública. Agora, quando eu pago uma contribuição de melhoria, quando eu pago uma taxa, eu sei exatamente qual é a contraprestação estatal, por isso diz ser tributos vinculados. No caso da contribuição de melhoria, quando que eu vou pagar? Artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, sempre que houver uma obra pública e que decorra em valorização imobiliária para o contribuinte. Claro que nós iremos estudar uma aula específica sobre a contribuição de melhoria, mas o fato é, toda vez que eu estiver frente a uma obra pública e que decorra em valorização imobiliária, eu terei que pagar uma contribuição de melhoria. Então, eu sei qual é a contraprestação estatal, por isso eu digo que é um tributo vinculado. O mesmo acontece com as taxas. As taxas, cuja previsão encontramos no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, as taxas, elas serão pagas em duas circunstâncias, quais sejam: para o exercício regular do poder de polícia
e frente à utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, mais uma vez, você percebe, na hora que eu for pagar uma taxa, eu sei qual é a contraprestação estatal. É em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, por serem esses dois tributos vinculados, tem-se que, via de regra, a isenção não irá alcançar, porque eu sei por que eu estou pagando aquele tributo, eu sei ali aquela contraprestação estatal, certo? Então, é isso que quer significar esse artigo 177. E artigo 178, extremamente importante, que diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104 do CTN. Então, o que nós temos aqui? Via de regra, a isenção, ela poderá ser revogada a qualquer instante. Mas a isenção por prazo certo, sob certas condições, essa é irrevogável. Letra do artigo 178 do CTN, e ainda tenho a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente isso, que a isenção por prazo certo, sob certas condições, ela é irrevogável. Bom, por que dessa isenção por prazo certo e sob certas condições ser irrevogável? Em nome da segurança jurídica. Uma vez que o contribuinte olha para a lei que diz, olha, durante 10 anos você vai ficar sem pagar esse tributo aqui. Mas, desde que você cumpra todos esses requisitos, o contribuinte olha e pensa, puxa, que bacana ficar 10 anos sem pagar o tributo. Mas, por outro lado, olha a quantidade de requisitos que eu tenho para ser cumprido. Mas tudo bem, vai merecer, vai valer o esforço. Então, ele cumpre todos aqueles requisitos, ele consegue a isenção, mas, passado ali 2, 3 meses que ele ganhou a isenção, de repente é revogada a isenção. Aonde ficaria essa segurança jurídica? Então, em razão da segurança jurídica, é que o próprio legislador tributário, assim como o entendimento do Supremo, já falaram. A isenção por prazo certo sob certas condições, ela é irrevogável. Ok? E aí, por último, artigo 179 do CTN, que diz: a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão. Ora, como assim, Josi? O que acontece é o seguinte: se for concedida uma isenção por condições, é claro que primeiro vai ter que se comprovar que o contribuinte preenche aquelas condições. Por isso que diz o artigo 179 que deverá ser requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão. Então, sobre a isenção, isso de mais relevante que nós temos aqui para provas de concurso. Passamos, então, agora para a anistia. A anistia a gente já comentou. Nós vimos que a anistia corresponde a um perdão quanto à penalidade tributária, ou seja, um perdão da multa. Eu tenho uma lei que diz que eu não precisarei pagar a multa tributária. E aí, a anistia, ela tem previsão nos artigos 180 a 182 do nosso CTN. Acompanhe comigo, que essa parte ela é mais teórica realmente. Diz o artigo 180, a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Inciso 2, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Bom, é
claro que, até analisando primeiramente o caput, até vou voltar aqui para chamar a atenção, a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. É claro, por quê? Mesma coisa, se eu tenho uma lei que concede anistia, essa lei vai abranger as situações que ocorreram antes de ser publicada essa lei, e não para situações futuras. Até pelo fato que quem perdoa, perdoa aquilo que já sabe, que já tem conhecimento, aquilo que já aconteceu. Não tem como eu conceder um perdão para eventos futuros. Ninguém é maluco de fazer isso. E a mesma coisa na anistia. Então, a lei que concede anistia vai abranger situações que já aconteceram e não situações futuras, até para evitar, né, não ficar incentivando aí o cometimento de infrações. O inciso 1 diz, só que a anistia, claro, não vai ser aplicada quanto aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. É claro que não, gente. Eu não posso incentivar que haja o crime, que haja a infração. Então, haverá anistia, mas desde que o ato não seja qualificado como crime ou contravenção. Ou ainda, como diz o inciso 2, que não tenha ocorrido entre conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, aqui eu tenho as situações em que serão concedidas a anistia. Artigo 181 vem explicando como que a anistia pode ser concedida, em caráter geral também ou em caráter específico. Veja comigo. A anistia pode ser concedida em caráter geral e limitadamente. Limitadamente a quê? As infrações da legislação relativa a determinado tributo. A linha B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. E para encerrarmos, a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Com isso, meus queridos, encerramos essa primeira parte de crédito tributário, que diz respeito às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, extinção e exclusão. Permanecemos com o tema crédito tributário, mas agora avançamos para um próximo tópico também extremamente importante para as nossas provas, que diz respeito às garantias e privilégios do crédito tributário. Então, sobre garantias e privilégios do crédito tributário, pode já separar artigos 183 a 193 do nosso Código Tributário Nacional. O que nós temos aqui? Primeiro, eu tenho que saber o que vem a ser uma garantia e privilégio do crédito tributário. Quanto às garantias, são os meios jurídicos assecuratórios de que a fazenda irá receber aquele crédito tributário. Então, nós vamos estudar o que garante a fazenda que vai receber o crédito tributário. E privilégio é a ordem de preferência na hora de pagamento. Isso porque, muitas vezes, a pessoa que deve um tributo deve para várias outras pessoas. Então, eu tenho que saber qual vai ser a ordem de preferência para pagamento desse crédito tributário. Entra na parte de privilégios do crédito tributário. Pois bem, iniciando com as garantias. A primeira grande informação que nós temos já no artigo 183 do CTN é que as garantias do crédito tributário, elas não são taxativas ao CTN. Então, as garantias, que já não são poucas, que você vai observar comigo no CTN, não são poucas, mas elas não são ainda as únicas garantias. Nada impede que eu tenha uma outra lei que venha trazendo outro tipo de garantia ao crédito tributário. Então, essa é a primeira informação. As garantias não são taxativas ao nosso Código Tributário Nacional.
Segunda informação, agora sim, artigo 184. Quais são essas garantias que estão previstas em nosso CTN, de modo que a fazenda pode ficar tranquila que ela vai receber o seu crédito tributário? Praticamente todo o patrimônio do contribuinte. Praticamente todo o patrimônio do contribuinte, porque o artigo 184 do CTN nos esclarece que todo o patrimônio do contribuinte será utilizado como garantia do crédito tributário, mesmo aquele gravado com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, independentemente da data de sua constituição, salvo o que a lei expressamente determina ser impenhorável. Então, veja o que o artigo 184 está dizendo no CTN, que todo o patrimônio do contribuinte praticamente é garantia de pagamento da dívida tributária. Inclusive aquele que ele grava com cláusula de impenhorabilidade, independentemente da data da Constituição. Se está com cláusula de impenhorabilidade para o direito tributário, isso não importa. Serve para pagar uma dívida tributária? Sim, artigo 184 do CTN. Só não vai servir para pagar a dívida tributária o que a lei, veja o que eu falei, o que a lei determina ser impenhorável. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, imagine que você tenha ido ao cartório, né? Muitos sabem muito bem o que é isso. Vai ao cartório para realizar uma cláusula de impenhorabilidade de um bem seu. Digamos que eu vá ao cartório para realizar essa cláusula de impenhorabilidade em 1990. Só que vem a dívida tributária agora em 2019. Por mais que a dívida tributária é muito posterior ao momento em que eu realizei a cláusula de impenhorabilidade, não tem problema. Ainda assim, aquele bem servirá para pagar essa dívida tributária. Porque para o direito tributário eu tenho que considerar que prevalece a legislação tributária. Por mais que você vá lá no CPC e lá está dizendo, não serve para pagar dívida, o que a pessoa declarou com cláusula de impenhorabilidade. Ok, isso daqui tudo para outro resto de dívida. Na dívida tributária, o artigo 184 vai prevalecer frente ao nosso CPC, por se tratar de uma legislação específica. E aqui diz que mesmo o bem gravado com cláusula de impenhorabilidade, ele servirá sim para pagar a dívida tributária. O que não serve para pagar a dívida tributária é o que a lei determina ser impenhorável. E aí, é claro, nós temos o CPC, que traz lá o que é impenhorável e, principalmente, a lei de impenhorabilidade do bem de família. A lei de impenhorabilidade de bem de família, a lei 8.009, traz o que é impenhorável. E você sabe que o bem de família é impenhorável. Porém, cuidado! Porque na própria lei, no artigo 3º, inciso 4, nós temos que, se a dívida for tributária referente ao próprio bem de família, aí nesse caso, o sujeito poderá perder o seu bem de família. Não entendi, Josi. Ué, o que eu tenho é, o meu bem de família é impenhorável. Ok, então eu posso dever o que eu quiser quase, que o meu bem de família é impenhorável. Porém, a própria lei de impenhorabilidade de bem e família diz, mas cuidado, porque se a dívida for referente a tributo do próprio bem de família, aí você vai poder perder seu bem de família. Exemplo, minha casa, meu apartamento, meu bem de família. Mas se eu tiver dívida tributária desse meu bem de família, aí esse meu bem que é impenhorável pode servir, sim, para pagar essa dívida tributária do próprio bem de família. Então, se eu não pago o IPTU da minha casa, se eu não pago a eventual contribuição de melhoria que tenha sido instituída, ou ainda até uma taxa quanto a um serviço prestado ao meu bem imóvel, eu poderei perder o meu bem imóvel, bem de família. Porque por mais que seja impenhorável, a própria lei de impenhorabilidade do bem de família diz que se a dívida tributária for referente ao próprio bem de família, eu poderei perder meu bem de família. Então, cuidado também com isso na hora da prova. Vem comigo lá para o nosso
quarto e último bloco para nós falarmos com mais detalhes sobre essas garantias e privilégios do crédito tributário. Não saia daí, estou te esperando no nosso quarto e último bloco.